Boa noite, irmãos. Eu ainda estou no mesmo espírito do Multiplique. Geralmente, eu venho nas igrejas e faço culto evangelístico, na mensagem evangelística, para anunciar aquele que pode abençoar. Mas na visão Multiplique, eu gostaria de continuar trazendo um pouco da linha daquilo que marcou muito a nossa vida. E é isso que tem marcado a nossa história. A história de pensarmos sobre o que é ser cristão. O que é ser cristão? Nossa igreja é uma igreja que cresceu nesses últimos 9 anos. Há 12 anos eu venho fazendo uma releitura sobre o que é cristianismo, afirmando que cristianismo não é religião, cristianismo não é instituição, cristianismo não pode ser uma expressão única de ser uma igreja. Cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é você reproduzir a sua vida dentro de um padrão que Deus proporcionou a mim e a você, de ser moldado e reformulado pelos ensinos de Cristo. Quando Mahatma Gandhi foi reconhecido como um grande líder e foi receber o prêmio que era oferecido às celebridades, o jornalista perguntou para ele assim, o que ele pensava sobre Cristo. E aí ele disse, Cristo foi um ícone, uma liderança expoente, um homem que mudou a mentalidade de pensar. E ele citava passagens bíblicas. A jornalista impressionada perguntou para ele, disse assim, mas e por que o senhor então não serve a esse Cristo, ou seja, não é um cristão? E ele disse, é porque eu creio em Cristo, mas eu tenho dificuldade de crer nos cristãos. Porque se os cristãos vivessem o cristianismo, o mundo seria melhor. Então a gente percebe que o cristianismo, enquanto religião, ele caiu no descrédito. O cristianismo, enquanto estilo de vida, enquanto ação comportamental, ela traduz e comunica aquilo que Deus pensa e o que Ele idealizou sobre a minha vida. Nossa igreja é uma igreja que avançou na cidade. Nós, há 9 anos atrás, éramos uma comunidade de 310 ou 320 membros. Hoje, depois de 9 anos, nós estamos uma comunidade de 1.500, um pouco mais de 1.500 membros. Nós desafiamos a igreja por 2 anos a que ela desse um testemunho vivo de que a sua casa realmente era cristã. E esse desafio fez com que nós hoje estivéssemos em 187 pequenos grupos, numa média mais ou menos de 10 a 12 pessoas em cada pequeno grupo. Ou seja, nós temos mais gente nos pequenos grupos, porque mais do que a membresia da igreja. Mas a coisa começou nesse desafio, ser cristão. Se converteu na nossa igreja um juiz federal e um homem reconhecido na cidade, de grande influência, e ele começou a frequentar a nossa igreja e foi parar em um dos nossos pequenos grupos. E quando ele chegou no pequeno grupo, o líder ficou meio que intimidado. O doutor Zacarias está no meu pequeno grupo. E o doutor Zacarias dizia assim, não, eu não sou doutor, aqui eu sou o irmão Zacarias. E aquele irmão incomodado me procurou e dizia, pastor, como é que eu vou pastorear o doutor Zacarias? Eu disse, irmão, ele está lá, antes dele ser doutor, ele é um homem. E todo homem, independente da sua posição social, independente do caixa que ele tenha, da conta que ele tem as mesmas aflições e as mesmas necessidades que todos os outros. São as mesmas. E a mensagem de Deus é do tamanho da necessidade do coração do homem. Se tem alguém que sabe qual é a necessidade do homem e qual a mensagem para suprir, é Deus. Porque quando ele encontrou um homem religioso como Nicodemos, ele disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quando ele encontrou uma mulher que não acreditava mais em esperança, o Senhor disse, olha mulher, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você precisa ser adoradora. Quando Deus encontrou uma mulher, Cristo encontrou uma mulher como uma mulher adúltera, o Senhor disse, mulher, os seus pecados são perdoados. Quando ele encontrou o ladrão da cruz, ele disse, hoje você estará comigo no paraíso. Então a mensagem de Cristo é a mensagem do tamanho do coração do homem, esse homem que precisa de uma mensagem de reconciliação com Deus. E eu disse, o irmão Zacarias foi para nosso pequeno grupo, e eu disse assim para o líder do pequeno grupo, por que você está intimidado? Faz o seguinte, vamos ver se ele entendeu qual é o espírito da nossa igreja. Eu estou precisando de gente no estacionamento. Convide para que ele trabalhe no estacionamento da nossa igreja. Palmas, queridos, nosso culto é 17h30. Palmas hoje está fazendo
44 graus. Sabe o que significa isso? O urubu voa com uma asa e com a outra ele tem que se abanar. E nós colocamos, eu disse, convidei ele para trabalhar no estacionamento. 5h30 da tarde, o cara tem que chegar lá 4h30 da tarde. Às 4h30 ele chega com a camisa de manga comprida por causa do sol, ele coloca o chapéu dele e ele foi então desafiado a ir para esse ministério. Aí o líder chega para ele e diz assim, doutor Zacarias, ele disse, não me chame de doutor, eu sou o irmão Zacarias. Ele diz assim, sabe o que é? O nosso pastor, olha, ele não teve coragem de dizer, nosso pastor quer que o senhor trabalhe no estacionamento. Queridos, coisa linda ver aquele homem de reputação social tão elevada, mas ele está lá todo domingo no estacionamento. O espírito de servir. Cristianismo é servir. Cristianismo é manifestar Deus aos homens e não passar ou participar de um processo litúrgico ou eclesiástico. Isso não muda caráter de ninguém. Cristianismo é a reconstrução de Deus da sua identidade que foi ofuscada ou retirada pelo pecado. Então Deus fez isso. Ele começou a servir lá no estacionamento, queridos, e todo mundo na igreja começou a me apedrejar. O senhor colocou o juiz para poder ser no estacionamento? E eu disse, ele não é gente? Ele vai trabalhar. Tinha um rapaz que trabalhava com ele. E aí entrando, querido, e olhando o juiz sem olhar para frente, quase que entra, nós estamos dentro de uma tenda, quase que ele bate no carro da frente e entra dentro de uma tenda, que é a nossa igreja hoje, é uma tenda, e ele de admirado dizia assim, doutor Zacarias está no estacionamento. Mas a minha igreja descobriu com aquele homem o que é ser cristianismo. Por isso, meus amados, literalmente eu quero mostrar para vocês o que é ser cristão.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Amém? Sou cristão e faço a diferença. Olhando para esse vídeo, assistindo esse vídeo, eu preciso fazer uma pergunta para você. Esse vídeo desafia você a pensar se você é um cristão. À luz desse vídeo, você é um cristão. Cristão não é crer em Cristo, é mais além. E não é só crer em Cristo, mas permitir que esse Cristo seja traduzido para outros através das suas ações. Quando nós entendemos esse conceito, nós entendemos Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Quando o texto sagrado quer dizer, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nosso maior desafio não é apresentar o cristianismo como um modelo eclesial. Nosso maior desafio não é dizer para as pessoas que nós somos crédulas e que participamos da comunidade A ou da comunidade B, mas traduzir o nosso DNA como pequenos cristos, como homens e mulheres que foram resgatados de uma vida sem Deus e interligados, conectados a Deus pela fé, através da internalização dos segmentos que os ensinos de Cristo proporcionam a mim e a você. Cristianismo é cultura, cristianismo é estilo de vida, cristianismo não é um compêndio teológico, cristianismo não é um processo litúrgico, cristianismo não são dogmas e crenças, cristianismo é o processo de restauração que Deus idealizou para que nós voltássemos a ter uma relação pessoal com Deus. Quando o texto sagrado está dizendo que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, isso mostra as qualidades pertinentes a mim e a você, para que o cristianismo tenha sentido na cidade de Cuiabá. Ei, seja forte, que eu vou dizer uma coisa para você. Aliás, me ajude. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, seja forte, que o que ele vai dizer é para você, não é para mim. Diga aí para ela, seja forte, que ele vai dizer um negócio aí para você, para mim. As pessoas não estão interessadas em saber, literalmente, a sua doutrina, a sua igreja, se você é evangélico ou não. Elas não estão interessadas nisso. Elas querem saber se o seu estilo de vida é compatível com as funções de sal e de luz na terra. Elas não estão interessadas naquilo que eu falo, mas naquilo que eu vivo. Elas não estão interessadas naquilo apenas que eu digo crer, mas que a manifestação da minha crença seja traduzido naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu faço em prol do próximo. Ser sal e luz da terra e ir muito mais além. Literalmente a pergunta é, será que nós estamos fazendo a diferença onde Deus nos colocou? Será que realmente eu traduzo a essência do cristianismo enquanto estilo de vida? Ou eu condiciono esse cristianismo a um programa religioso que faz com que eu faça parte de uma sociedade pseudo-cristã? A maior parte dos cristãos ou pseudos cristãos tem sua assiduidade, habitualidade a alguma igreja, mas as suas qualidades de vida não são tão firmes. No Multiplica eu contei uma história, mas a maior parte de vocês não estavam aqui. Então os que estavam vão me ouvir de novo, tá? Eu tinha uma ovelha, uma empresa, que tem uma empresa de computação, e meu computador deu um pane. E eu fui então visitar esse líder fantástico da minha igreja, um líder fantástico. Ele mora num condomínio de luxo, apenas 12 casas, 6 de um lado, 6 do outro. E eu disse assim para o meu discípulo Rony, nós vamos visitar o irmão fulano. Eu falei, eu preciso desse computador que eu vou viajar e eu vou lá na casa dele. Eu nunca tinha ido na casa dele, ele nunca tinha me convidado. A gente saía, comia junto, fazia churrasco junto, mas sempre na casa dos outros, nunca na dele. E eu fui então na casa dele, toquei a campainha, uma cigarra literalmente antipática. Bem, Deus dos crentes. Gente,
terrível, antipática. E eu tocava nele, não estava em casa. Então, naquela antipatia toda, saía um vizinho irritado com aquela campainha. Eu acho que aquela campainha era o inferno no condomínio. E todo mundo saía, olhava para mim, olhava para a campainha e não vinha dar uma satisfação. Até que no final, já depois de eu tocar tanto, irritado, uma senhora sai com um sotaque carioca pesado, daquela meio carioca não, fluminense, pesado, chiando. E ela disse assim: o que vai? E eu olhando para aquela mulher, ela disse: casa 6. Esses diabos não aprendem ninguém, não ajuda ninguém. E começou a esculachar aquela família. Mas eram líderes da minha igreja. Não estou falando de pessoas que não eram de igreja. Eles eram literalmente os campeões. Ela era a Miss Antipatia e ele o Master Antipatia. Por isso que nós não tínhamos acesso ali. Eles não faziam diferença. Aquela mulher esculacha e o rapazinho novinho que eu tinha ganho para Cristo, estava discipulando para batizar, ouvindo tudo aquilo e parado olhando para mim. E eu comecei a interceder, orando: Senhor, que ele não me chame de pastor, pelo amor de Deus. Com medo daquela mulher descobrir que eu era o pastor daquela gente. Será que nós estamos fazendo a diferença? Ser cristão entre as quatro paredes, dentro da igreja, em culto, a gente se arrepia, a gente vê tanta coisa boa, mas ser cristão é o desafio de mostrarmos Deus lá fora, sermos sal e luz da terra. As pessoas estão de olho não naquilo que nós falamos, elas estão atentas àquilo que nós vivemos, é o que nós somos. As nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a forma como a gente se reproduz na sociedade, revela literalmente se nós somos ou não somos cristãos. Quando a gente vai começar a pensar nesse sentido, tem 3 expressões que nós encontramos nesse texto. Expressões bíblicas que nos levam a entender a dimensão desse chamado. Querido, você foi chamado para fazer a diferença, amém? Diga assim: eu fui chamado para fazer a diferença. Você faz a diferença. Não é a PIB de Cuiabá que faz a diferença na cidade. Quem faz a diferença na cidade é você. A PIB de Cuiabá, ela não impacta a cidade. Quem impacta a cidade é você. As pessoas entendem que isso aqui é um prédio, é como uma catedral. Eu tive o privilégio de visitar, querido, uma das grandes basílicas, uma das maiores igrejas de Londres, de um dos nossos grandes e maiores pregadores. Vazia, arrendada para outros eventos, porque na igreja, como prédio, não faz diferença. O que faz diferença é você, porque você sim é a igreja viva de Cristo nesta terra. Você sim é o pequeno Cristo que transita pelas ruas de Cuiabá e sabe o que pensa o homem, porque você é homem. A diferença é que você é um homem que se tornou uma vida restaurada, porque Cristo fez você de nova criatura e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em você. Essa é a grande diferença. Fazendo a diferença, querido, eu vou entender o que é ser sal da terra. Vocês são sal da terra. E o texto sagrado diz: saiba disto. Paulo escreve em 2 Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Agora sejam fortes, queridos. Paulo está dizendo, tendo piedade, aparência de piedade, mas eles negam o poder de Deus nas suas vidas. Afaste-se também desses. São esses os que se introduzem pelas casas
e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Paulo não está falando para os ímpios. E aí eu prego para a minha igreja, diz assim, Paulo está falando para alguns de nós. Paulo está falando para a sua comunidade. E ele está dizendo, Timóteo, fique atento, porque esse é o raio-x, é o diagnóstico, é o quadro de homens que, negando o poder de Deus, eles acabam retratando um cristianismo frio, mórbido, sem relevância, sem eficácia, sem eficiência, apenas uma religiosidade sem transformação de caráter. E quando nós entendemos esse contexto, a gente entende porque que João vai repetir dizendo, queridos, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Quando nós não entendemos esse contexto, querido, nós não queremos mudar. Mas quando nós queremos mudar, nós percebemos e temos a sensibilidade do sofrimento, do clamor, do grito, do coração de pessoas que estão bem próximas de nós. Mas elas não querem igreja. Mas elas não rejeitam a mim e a você, quando nós entendemos quem é o verdadeiro Deus. E quando nós entendemos quem é o verdadeiro Deus, a gente sabe que as pessoas precisam de Deus. Paulo está dizendo literalmente dentro desse contexto, que nós não podemos esquecer nenhuma, que o sal tem que ser bom. Olha que coisa gostosa, né? O sal tem que ser bom. Estava perguntando para o pastor Daniel, nossa, eu não sabia que o cuiabano era tão caloroso em receber. Ele falou, que a gente não tem praia. Então a gente se une para comer e para se relacionar. Falei, mas eu não sabia que o cuiabano é tão bonito. É uma mistura legal. Mas é muito mais do que isso. Nós não podemos só sermos bonitos, acolhedores e aconchegantes. Nós temos propriedades próprias para temperar o contexto no qual nós estamos inseridos. Sou cristão e faço a diferença. Eu faço a diferença porque eu como sal, nós como sal, tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Essa é a diferença. As pessoas não precisam de igreja, elas não precisam de uma nova religião, elas precisam apenas de um cristão que tenha a intencionalidade de fazer a diferença. Nós não precisamos fazer proselitismo, mas precisamos encarnar o cristianismo e vivermos a essência do cristianismo, para que a nossa casa, a nossa vida, o nosso viver tenha um propósito real. A gente não pode, queridos, apenas imaginar a perspectiva escatológica da vida eterna. Eu não posso esperar apenas o dia que eu vou morrer e vou herdar o céu. Eu preciso trazer o céu a esta terra, sendo sal e luz nessa terra. A gente pensa literalmente, queridos, dentro desse contexto, e o contexto que Paulo está nos falando é esse. É um Paulo que anuncia características próprias. Aí vem Lucas e escreve dizendo, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como vou restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe qual é a diferença? A diferença, queridos, que eu aprendi muito cedo é que a gente pode experimentar isso de uma forma significativa. Eu sou cristão e eu posso fazer a diferença. Eu não posso apenas ter uma religião. Eu preciso ser a manifestação de uma religião real. E quando a gente faz isso, a gente começa a entender literalmente o que Paulo escreve em Colossenses 4,6. Ele diz, seja seu falar sempre agradável e temperado com o céu, para que saiba como responder a cada uma. Palmas é uma cidade planejada como Brasília, é uma réplica de Brasília. Nós temos poucos semáforos, nós temos apenas rotatórias. Muitas rotatórias, nós chamamos de queijinhos. E ali então eu estou na rotatória pela manhã. Nós não temos engarrafamento, somos uma capital com apenas 260 mil habitantes. Então nós dizemos, 10 minutos estou aí, 10 minutos aí, não tem trânsito. Mas, mesmo sem trânsito, nós temos gente estressada, que gente estressada você tem em todo lugar. Ok?
Na minha igreja nós temos um símbolo, nós somos Cibapa e temos os adesivozinhos nos carros. Então todo cibapense tem um adesivo no carro. Quem não quer viver como cristão e não fazer diferença, não pode usar o adesivo. Porque o adesivo diz que você pertence à comunidade de amor multiplicadora de discípulos de Jesus. É a minha igreja, ok? Estou na rotatória, vejo um carro entrar na rotatória errado. E ele tem o símbolo da Cibapa. E aí o cara que ele avançou, buzinou, baixou o vidro, ele era goiano, e goiano é estressado no trânsito também. E aí ele xingou, aí ele também xingou e ainda colocou a mão para fora e colocou aquele dedo não santo. Eu vou falar o polegar, mas você sabe qual, né? E eu estou colado atrás dele, certo? Então eu sigo o camarada, porque aquele dedo lá precisa se converter, né? Então sigo, ele para na farmácia, pague menos, pague mais, encostou, num lado eu encostei, do outro ele desceu, olhou para mim e disse, passou, eu falei, oi, desde onde o senhor está me seguindo? Desde a rotatória. E ele diz assim, e o senhor viu? Vi, esse dedo para se converter. As pessoas não veem a gente como nós somos, não nos veem como nós somos aqui dentro. Temos uma tendência natural de usarmos máscaras, e roupas indumentárias santas quando entramos no santuário. Mas as pessoas esperam ver a nossa santidade e o nosso rosto sem máscara é lá fora, porque é lá fora que nós somos desafiados a sermos cristãos. Você é cristão? Você tem feito a diferença? Paulo está dizendo isso. Você tem que ser temperado com sal. Você tem que saber como responder a cada um. Não é fácil, mas Paulo está dizendo isso, querido. Se eu sou sal da terra, eu sou a luz do mundo. Há um pensamento indiano que eu aprendi com o meu professor na pós-graduação, pastor Tomé Fernandes. Ele é um indiano radicalizado em Portugal. E ele dizia assim, não basta amaldiçoar as trevas, acenda uma vela. Não basta você entender que o mundo está em trevas. Não basta você ter um diagnóstico ou um raio-x de um mundo sem Deus. Você não pode condenar o mundo, mas você é luz do mundo. Reflita a graça de Deus, reflita a misericórdia de Deus. Não tente reproduzir igreja, mas reproduza um padrão de excelência de vida, porque Deus em vós é a esperança da glória. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. É dentro desse contexto que Mateus escreve 4,12, o registro quando Jesus ouviu que João tinha sido preso. Jesus volta para a Galileia. Saindo de Nazaré, ele vai viver em Cafarnaum, e o texto sagrado diz que naquela terra, o povo jazia em trevas, sentado a caminho do mar. Deus aparece e traz a esperança para aquele povo. E Jesus começa a pregar dizendo, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ei, olhe para mim, seja forte. O reino de Deus não é geográfico, o reino de Deus não é político, mas o reino de Deus tem que ser soberano dentro do seu coração. O reino de Deus tem que permear toda a sua casa. O reino de Deus tem que permear o seu casamento. O reino de Deus tem que permear as suas transações financeiras. O reino de Deus deve estar presente nas suas relações interativas com os seus colegas de trabalho. O reino de Deus deve moldar o seu caráter, ajustar a sua personalidade, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As pessoas não precisam crer nem aceitar Cristo, mas elas têm que ficar estupefatas, porque elas convivem com você, e você tem um estilo de vida que é irrepreensível, porque Deus habita em vós. As pessoas não querem saber de que igreja eu sou, elas querem saber quem é o Deus que eu sirvo, que eu adoro. É esse o desafio para mim e para você, queridos. João capítulo 8, versículo 2 diz que, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. E se Ele diz que Ele é luz, você também é luz. E quando nós temos esse conceito de luz, a gente entende o que é andar em trevas, porque as trevas foram rompidas na nossa vida.
O conceito claro, literalmente, para isso é o que Paulo está dizendo: meus amados irmãos. Opa, olha bem. Paulo está a dizer que nós temos uma tendência natural. Olha bem, nós temos uma tendência natural a forjar, a ser uma coisa que nós não somos, quando estamos diante de autoridades espirituais, onde nós não queremos ser reprovados. Com a ausência dessas autoridades, e no meio de pessoas que não têm o temor ao Senhor, quando eu não tenho identidade de cristão, eu sou um chuchu. Esses dias eu fui falar numa igreja, e eu disse: não seja um crente chuchu. Aí a irmã ficou zangada comigo, brigou comigo no meio do culto. Por que o senhor tem que falar mal de chuchu? Eu gosto de chuchu. Não, irmã, é uma metáfora. O chuchu se molda. Queridos, o que nós queremos dizer é que nós precisamos ser o que nós somos. Vou eu visitar uma irmã, visita pastoral, eu quase não faço isso, eu só faço visita pastoral na hora do almoço, porque é certo ter comida e é certo o povo estar na casa, certo? Mas eu fui naquele dia, toquei a campainha, a irmã abriu, ela não esperava que era o pastor, ela não se programou para receber o líder espiritual dela. Eu toquei a campainha, ela abriu, toda descabelada, toda assustada, e ela disse assim: pastor! Eu disse: não, irmão, o que foi? Eu sei que eu sou pretinho, feinho, mas eu estou arrumadinho, eu sou um pretinho cheiroso. Sou brincalhão, brinquei assim com ela. Não, o senhor quer alguma coisa? Disse: vim fazer uma visita à irmã. Isso vem correndo a netinha dela. Sabe essas meninas parecidas com a minha filha, Radassa? Ela veio correndo, chegou perto de mim. Ai, pastor, vovó xinga. Menina, xinga, pastor. E quanto mais ela repreendia a menina dizia: ela xinga, pastor, ela xinga. Que coisa linda é criança, né? Bem-aventurados lares que têm criança, porque eles nos contam tudo, né? Eles não têm esse negócio. Paulo está dizendo: querido, obedeça, não apenas da minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Caráter não é aquilo que a gente é em público, caráter é aquilo que a gente é no escuro. Isto é caráter. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Nós não prestaremos contas a Deus, aos homens, mas sim a Deus dos nossos atos. Somos cristãos porque fomos resgatados em amor. Ei, presta atenção, você é lindo. Mas sabe por que você é lindo? Porque você é especial. Deus não tem cesto de lixo, Ele não joga você fora. Não importa o que disseram de você, não importa o que falaram de você, Ele decidiu te amar. Olha que coisa linda. Você é tão feinho aos olhos dos homens, mas Deus colocou uma pessoa para te amar, mesmo assim. Lindo. Eu tinha uma autoestima tão baixa. Qual é o sonho de todo pretinho? Casar com uma loura. Eu casei com a minha, Deus me amou. Você sabe o que significa isso, querido? Não consegui ser jogador de futebol, mas consegui casar com uma loura. Isso é bacana, é ação, misericórdia de Deus. Vocês riem porque vocês não conhecem a minha esposa, que é tão linda. Vocês dizem: ele tem razão. Mas, queridos, veja o que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 5. Outrora, olhe bem, outrora, vocês eram trevas. Outrora, vocês estavam na mesma condição do que aqueles que estão lá fora. Mas agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Sou cristão e faço a diferença, porque eu decidi manifestar a bondade, eu decidi manifestar a justiça, eu decidi manifestar a verdade. Deus quer que nós, literalmente, agrademos ao Senhor. Agora veja o que diz o versículo à parte: porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto na luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Meus queridos, eu quero concluir para o final para você dizendo assim:
Deus espera que, como cristão, eu faça a diferença. E eu vou fazer a diferença quando o meu Pai é glorificado. Glorifiquem. Ele está dizendo que as pessoas precisam glorificar a paternidade de Deus na minha vida. Os homens precisam glorificar ao meu Pai. E Deus é glorificado como Pai, à medida que os seus filhos andam segundo os ensinamentos desse Pai. Quando nós entendemos esse conceito, a gente entende então o versículo 16, brilhe, queridos, olha, brilhe a luz de vocês para que vejam as vossas condutas, para que vejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas ações, e eles glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As pessoas precisam dar graças a Deus, porque trabalha com você. As pessoas precisam dar graças a Deus, porque moram próximas a você. Deus não me colocou no condomínio Monte Carlo, no 6º andar, com 3 vizinhos, com a Gisele e o Momas, com a doutora Adriana e o Reginaldo, com a doutora Wanda. Deus não me colocou para morar ali, para eu ser apenas vizinho deles. Deus me colocou ali para fazer a diferença. Eu não estou ali por acaso. As pessoas não querem saber de que religião você é. Elas querem saber se a sua vida é atrativa para elas. Quando nós entendemos esse conceito, nós entendemos que é a vontade de Deus. Sabe como eu aprendi que eu não fazia diferença? Eu estou na minha igreja, um jovem odontólogo se converte a Cristo. Ele vem na minha igreja, eu estou pregando. Eu faço o apelo e ele aceita Cristo como Senhor e Salvador. Eu fiquei muito feliz, mas a cara dele não era de felicidade. Hoje ele é um discípulo meu, líder de pequeno grupo, é o presidente do Ministério Diaconal. Mas eu já conhecia aquele jovem, só que eu passava por ele e não fazia diferença. Ele sabia que eu era o pastor da 2ª Igreja Batista de Palmas, mas todos os dias ele me via ir para a igreja. Todos os domingos ele me via pegar a Bíblia e sair com a minha família para a igreja. Eu passava por ele todos os domingos, ele estava assando um churrasco e com os amigos tomando sua cervejinha. O irmão dele mais novo foi assassinado. E ele está aos prantos, desconsolado. Ele assiste uma peça chamada Casa do Julgamento. Ele resolve a igreja, eu faço apelo e ele não está com cara de felicidade olhando para mim. E perto de mim ele olha e seus olhos são de acusação. Ele diz para mim: o senhor nunca falou de Jesus para mim. Tudo poderia ser diferente se o Senhor tivesse falado de Jesus. Ele era meu vizinho de porta. E eu não fiz a diferença na vida daquele moço. Depois daquele dia envergonhado, eu abracei. E eu decidi que eu ia ser mais do que pastor. Do que eu ia ser mais do que membro de igreja. Eu ia ser cristão. E ser cristão que faz a diferença. Curve sua cabeça. Meu amado, eu poderia ter trago uma outra mensagem para você. E fazer um apelo nessa noite perguntando quem quer confessar Cristo como Senhor da sua vida. Mas Deus propôs no meu coração dizer que essa cidade não vai impactar a cidade, se você não decidir impactar a cidade com a sua vida. Você levantou a mão, creu em Cristo, você nasceu no lar cristão. Mas talvez a sua casa precise da presença de Cristo. Sua vida, seu casamento, sua área financeira. Talvez você precise rever a sua caminhada enquanto cristão e fazer a diferença. Talvez seus filhos tenham se ido, apesar da religião, mas faltou o cristianismo. Você pode sair daqui e continuar na sua zona de conforto, ou você pode sair daqui dizendo: Senhor, eu entendi que eu tenho sido cristão quando se trata de igreja,
mas eu não tenho feito a diferença aonde eu fui plantado. Eu estou aqui, Senhor, e quero ser cristão, que tem como qualidade ser sal e ser luz nesta terra. Meu amado, eu poderia orar com vocês que estão de cabeça baixa agora, mas seria uma oração genérica, e eu quero fazer uma oração específica, onde você dizendo: eu serei cristão, eu direi como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha casa e a minha vida como referência. Nessa noite eu decido fazer a diferença na vida de todos quantos convivem comigo, seja os da minha casa ou fora da minha casa. Você quer isso? Fique em pé onde você está aí. Eu quero orar por você e pela sua casa. Amém. Deus te abençoe. Deus o abençoe. Deus te abençoe. Pai eterno, esse é um momento único do teu servo, dos membros desta igreja, talvez alguns que nos visitam nesta noite, e que talvez tenha pensado no cristianismo enquanto religião e não como estilo de vida. É nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que os parapeitos e ombrais da casa do teu filho e da tua filha, este casamento, a relação paterna com os seus filhos, a sua relação profissional, ó Deus, seja tomada por um sentimento de traduzir o cristianismo como estilo de vida. E por isso eu os coloco na tua presença, Deus, para que os teus filhos recebam revestimento dos céus e tenham como DNA ser sal e luz nesta terra, para impactar vidas com o seu estilo de vida. Pai, cuida desse casal, que ao estiver, ó Deus, em contenda, faz a reconciliação completa, que o Senhor traga a paz que excede todo o entendimento, e seja o árbitro nos corações dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Podia sentar, pastor Júnior. Obrigado. Obrigado, pastor Valmir. Transmita o abraço da Primeira Igreja Batista de Cuiabá, a Cibapa, lá em Palmas, no Tocantins. Feche seus olhos. Que a misericórdia de Deus, a paz e o amor lhe sejam multiplicados nesta igreja, na sua vida, na Cibapa, em Palmas, nas igrejas espalhadas por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos uma ótima semana, irmão Roberto e irmã Edna. Bom tê-los de volta. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.